Fio Duna da Círculo na cor cru com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 5 correntinhas. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos fazer 2 correntes, altura do meio ponto alto, nosso primeiro meio ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro da argolinha, segundo meio ponto alto. Laçar o fio, introduzir dentro da argolinha, terceiro meio ponto alto. Quarto meio ponto alto. Vamos fazer dentro desta argolinha um total de 11 meio ponto alto, contando com as 2 primeiras correntes que fizemos para iniciar. Com um total de 11 meio ponto alto, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio nas 2 primeiras correntes que fizemos para iniciar. De baixo para cima, vamos introduzir na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos fazer 2 correntes, altura do meio ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no pontinho da frente e fazer um ponto alto. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, um ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, um ponto alto duplo, laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto alto da frente, um ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Laçar o fio, laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, um ponto alto duplo, laçar o fio,
introduzir no mesmo lugar um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, último ponto da carreira anterior, um ponto alto, laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, meio ponto alto. Terminamos a carreira, aqui é o fechamento da carreira anterior, não é ponto, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, nas duas primeiras correntes do início, vamos de baixo para cima, introduzimos na segunda correntinha, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Fechamos a primeira carreira. Vamos iniciar a próxima carreira. Duas correntes, altura do meio ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no pontinho da frente, um ponto alto, laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar um ponto alto duplo. Vamos laçar o fio duas vezes, introduzir no ponto da frente, primeiro ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no ponto da frente, primeiro ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente e fazer um ponto alto. Introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente um ponto alto, introduzir no mesmo lugar segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente um ponto alto, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto alto. No ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. Vamos laçar o fio duas vezes e vamos introduzir aqui, no próximo ponto, no meio, entre um ponto e o outro, e vamos fazer um ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Laçar o fio, introduzir neste ponto onde fizemos os três pontos alto duplo. Vamos introduzir neste ponto e fazer o primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente,
terceiro ponto alto. No ponto da frente, quarto ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Vamos laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, um ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, um ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto duplo. Laçar o fio 2 vezes, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Vamos laçar o fio 2 vezes, introduzir no ponto da frente, fazemos um ponto alto duplo. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, fazemos um ponto alto, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos meio ponto alto. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio nas duas primeiras correntes do início, de baixo para cima. Vamos introduzir na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E aqui nós já temos o nosso coração já pronto. Vamos fazer mais uma carreirinha de acabamento, que irá também aumentar um pouquinho mais o nosso coração. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto à frente e fazer um ponto baixíssimo. Introduzir no ponto da frente um ponto baixíssimo. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, fazer um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior até chegarmos aqui nos 3 pontos altos duplo feitos juntos. Chegando nos 3 pontos altos duplo, vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto do meio, vamos fazer um ponto baixo alongado, sem laçar o fio. Introduzimos no ponto, laçamos o fio e puxamos. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro de uma laçada. Laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas. Observe que ele fica um pouquinho maior. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto duplo da frente e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto da frente um ponto baixo, no ponto da frente um ponto baixo. Vamos fazer novamente um ponto baixo dentro de cada ponto até chegarmos aqui
no penúltimo ponto da carreira. Estamos chegando no final da carreira, um ponto baixo, e aqui nos dois últimos pontos vamos fazer como fizemos aqui no início, ponto baixíssimo, sem laçar o fio, introduzimos no penúltimo ponto, laçamos o fio e puxamos, passamos por dentro da laçada da agulha. No último ponto, introduzimos a agulha, laçamos o fio e puxamos, passamos por dentro da laçada da agulha. Terminamos a carreira, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, no mesmo lugar que fechamos a carreira anterior, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada e vamos cortar aqui o nosso fio para o arremate com agulha de costura. E fica assim o nosso coração já pronto para o uso.